Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Viver significa lutar. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Quem luta contra nós reforça os nossos nervos e aguça as nossas habilidades. O nosso antagonista é quem mais nos ajuda. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem aproveitam a vida e nem sofrem muito. Esses vivem na penumbra cinzenta, sem conhecer nem vitória nem derrota. E lembre-se, a história da sociedade até os nossos dias é a história de luta de gerações. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Centenas de servidores públicos participam de palestras sobre a transposição promovida pelo Sindicef. Sindisaúde cobra do governo a conclusão do realinhamento salarial e o plano de carreira. Os servidores da saúde já falam em greve caso o governo não cumpra o acordo judicial feito com a categoria. Trabalhadores em educação municipais de Porto Velho, em greve, ocupam a sede da prefeitura. Servidores públicos estaduais em greve fazem um grande ato público em frente ao Palácio do Governo. Você vai ver como foi a manifestação dos trabalhadores em educação estaduais, dos servidores da Polícia Civil, dos agentes penitenciários e também dos servidores do Poder Judiciário. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Foi um sucesso a palestra promovida pelo Sindicef sobre a transposição. Para falar sobre o assunto e tirar dúvidas dos servidores, o sindicato convidou o ex-ministro do STJ, José Delgado. Agora a direção do Sindicef percorre todo o estado, mantendo contato com os servidores que vão para o quadro da União. O auditório do Aquário Selva Hotel ficou lotado. A transposição tem sido o assunto que mais atrai o interesse dos servidores públicos estaduais, especialmente aqueles contratados até 91. Assim como os demais sindicatos, o Sindicef também entrou na luta em defesa desses servidores. Um dos principais motivos é que depois de passarem para o quadro da União, esses servidores vão precisar da luta do Sindicef. A direção do sindicato esclarece que a transposição para a folha do governo federal é apenas uma etapa. Segundo o Sindicef, até hoje a luta é intensa pelos direitos dos servidores que foram para a União no início dos anos 80. Isso porque o governo federal não reconhece esses servidores na mesma situação dos demais servidores federais. Embora o salário de federal do ex-território seja maior do que o salário dos servidores estaduais, muitos outros direitos precisam ser conquistados. Uma grande luta do Sindicef, por exemplo, é pelo enquadramento dos servidores e por uma política de reajuste salarial. Mas, por enquanto, os servidores querem saber outra coisa. Durante a palestra com o ex-ministro do STJ, José Delgado, a principal pergunta era sobre a situação individual de cada um. Todo mundo queria saber se tem direito à transposição. O ex-ministro e os advogados do sindicato responderam a cada pergunta. No final, a direção do Sindicef informou que vai entrar com ações judiciais e colocou o sindicato à disposição dos servidores. Um acordo judicial feito pelo governo do estado com os servidores da saúde, que era para ser cumprido até outubro do ano passado, ainda está pendente. Segundo a direção do Sindisaúde, os servidores estão cobrando o cumprimento desse acordo e já falam em paralisar as atividades. O acordo previu o realinhamento de salários e a reformulação do plano de carreira. Já se passaram 7 meses além do prazo final, mas até agora o acordo ainda não foi cumprido.
tivemos uma reunião a semana passada com o secretário de Saúde, onde estivemos cobrando dele a questão do realinhamento dos servidores que não tiveram realinhamento no vencimento, do retroativo do realinhamento, plano de carreira, cargos e salários, que há mais de 4 anos a gente vem já requerendo isso do governo e não conseguimos, insalubridade e outras reivindicações da classe, né? Marcamos já uma nova reunião para a semana que vem, onde o secretário terá uma resposta já para o Sinsaúde e a gente poder repassar isso aí para a classe. Bom, essas são promessas do governo já para passado, já para março, abril. O que foi? Não cumpriram? Então, depois daquela greve de 27 dias que tivemos, houve um acordo judicial onde a Justiça deu 150 dias para o governo cumprir com todas essas reivindicações e não aconteceu. Então, a semana que vem estaremos sentando já com o secretário de Saúde para a gente alinhar essa... E, possivelmente, a classe já está pedindo uma Assembleia Geral para a gente ver a situação e, talvez, uma sinalização de paralisação da saúde também. Bom, a transposição parece que está caminhando já, né? Já está acontecendo. O Sinsaúde está acompanhando? O Sinsaúde está semanalmente na gerência de transposição. A gente tem visto a estrutura lá do local e agora parece que está fluindo mais os agendamentos dos servidores, tanto da capital como do interior. Estamos acompanhando isso aí. Sem uma nova proposta da Prefeitura de Porto Velho, os trabalhadores em educação municipais decidiram manter a greve que entra na 3ª semana. Nessa semana, eles fizeram uma passeata pelo centro de Porto Velho e ocuparam o prédio da Prefeitura. Só saíram de lá após conversarem com o prefeito Mauro Nazif. A greve dos trabalhadores em educação municipais completa 20 dias sem uma solução. A Prefeitura se limita a informar que não tem condições de atender às reivindicações. A direção do Sintero e o comando de greve já mostraram que é possível usando os recursos próprios da educação. O que parece é que a nova administração municipal não está organizada para atender às reivindicações ou não sabe lidar com os recursos municipais. O problema é que o prefeito Mauro Nazif foi eleito com o voto dos servidores, porque prometeu valorizar a educação. Agora está sendo cobrado por isso. Os trabalhadores em educação municipais têm se reunido diariamente na Praça das 3 Caixas d'Água e todos os dias fazem algum tipo de protesto. Nesta semana, a categoria ocupou o prédio da Prefeitura, em protesto contra a inércia da administração. Na quinta-feira, a categoria construiu uma nova contraproposta e apresentou à Prefeitura. É a última tentativa de um acordo, o que pode pôr fim à paralisação. Caso a Prefeitura não aceite negociar, a greve pode durar por tempo indeterminado. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. E esta semana foi de manifestações e protestos dos servidores públicos estaduais em greve. Por enquanto, 4 categorias já paralisaram as atividades. Nos próximos dias, outras categorias também podem entrar em greve. Estão com as atividades paralisadas os trabalhadores em educação estaduais, os servidores da Polícia Civil, os agentes penitenciários e os servidores do Poder Judiciário. Na quinta-feira, véspera do feriado, todas essas categorias fizeram uma grande manifestação conjunta em frente ao Palácio do Governo. A manifestação reuniu os trabalhadores em educação, os servidores da Polícia Civil, os agentes penitenciários e os servidores do Poder Judiciário. Estas são as 4 categorias de servidores públicos estaduais que estão em greve. A concentração foi na Praça do Palácio do Governo, no centro de Porto Velho. Cada categoria com as suas reivindicações e todas com alguma coisa em comum: a insatisfação e a revolta com o descaso do governo. O governador Confúcio Moura não estava no palácio,
Mas os sindicatos representantes dos servidores sabem que ele tomará conhecimento do protesto. Depois de participarem de um ato público, os servidores saíram em passeata pelo centro de Porto Velho. Esta pode ser considerada uma das maiores manifestações de servidores públicos já realizadas em Rondônia. A passeata reuniu pelo menos 5.000 servidores. Foi preciso a utilização de 2 carros de som para que todos pudessem ouvir os discursos de protesto. Com as leis, o Poder Judiciário, a própria justiça se voltando contra o trabalhador. Não faz justiça na sua própria casa. Infelizmente, a sociedade tem se privado do melhor para o servidor público, para a sociedade no geral. Nós queremos esse respeito e às vezes, que todo Estado, Polícia Civil, do município, a educação, toda essa coisa, a Tribunal de Justiça, não tem que estar fazendo. Já trabalha em frente pelo mundo, já foi o da rede estadual de ensino, companheirada. E eu só vou falar para vocês, e socializar um quadro, ninguém vai tratar de confusão, mas eu quero que o pessoal venha aqui fazer isso, porque vocês são novos, companheiros, nós estamos lutando uma luta justa, uma luta justa por valor da nossa profissão, com empresários, bancários e toda pessoa que faz abonos e foi retirado do contra-cheque, e com prestações que ele não... Com alguns empresários, algumas pessoas escrupulosas e se completa no poder. E aí não tem tempo. Por isso o nosso país, o nosso estado tem fama de ser país corrupto. Por quê? Porque não faz. Tem meia dúzia de escolas que o governo, os recursos eleitorais dele, mandou colocar as delegacias e você passa. Agora é a hora. De 1 milhão de habitantes, é quase um peso por habitante. Nós temos que nos preocupar com isso. Por isso, a greve dos trabalhadores, mas esse movimento é justo. Foram 2 anos e meio que esses sindicatos eles vêm negociando com o governo do Estado, e o governo do Estado ele também enrolando esses trabalhadores. Nós chegamos no limite e nós teremos mudanças. Sabemos que 2014 é o ano eleitoral, então nós temos pedido à sociedade para rever quem a gente coloca lá, quem a gente dá o poder para administrar o nosso Estado. Então
sabem o que fazem. Eu agradeço a toda a palavra, um abraço a todos e a luta continua. Os representantes dos sindicatos e líderes das categorias se revezavam ao microfone. Cada um fazia relatos da situação da sua categoria. A passeata seguiu pela Avenida 7 de Setembro até a Rua Marechal Deodoro. Depois seguiu pela Avenida Carlos Gomes até o Campo da Brigada e virou na Rua Gonçalves Dias em direção à Prefeitura. Uma breve parada em frente ao Palácio Tancredo Neves para um protesto contra a administração municipal que se recusa a negociar com os trabalhadores em educação municipais em greve há 20 dias. Debaixo de sol quente e no meio do trânsito caótico da capital, a passeata retornou à Praça do Palácio do Governo, onde foi encerrada com outro ato público. Como é que no mês de abril ele mandou o projeto? Em que pese ele ter reposto sim, 26% como ele fala. Depois, nós não negamos. Eu vou falar quando? Mas não... Os agentes penitenciários que estão em greve há mais tempo lutam contra os desmandos no sistema penitenciário e pelo cumprimento dos acordos feitos pelo governo. A categoria dos agentes penitenciários é a que está há mais tempo em greve. Eles cobram do governo o cumprimento de promessas e acordos feitos há mais de um ano, principalmente com relação ao plano de carreira. O governo alega que os agentes penitenciários foram os mais beneficiados com o aumento salarial, mas a situação não é bem essa. A categoria convive com salários defasados, falta de um plano de carreira que realmente sirva de base para garantir os direitos desses trabalhadores e com uma rotina de trabalho estressante e perigosa, já que o sistema carcerário de Rondônia está sucateado. Recentemente, o CGPERON fez várias denúncias. As mais graves é de que o governo não dá a devida importância ao sistema penitenciário e de que foi determinada à Polícia Militar uma intervenção nos presídios. A greve dos agentes penitenciários é uma das mais consistentes. E a categoria está disposta a só suspender o movimento quando houver uma negociação. É valorização, condições de trabalho, é respeito do governo, que ele cumpra os acordos que ele assinou com as categorias. Então esse movimento vem para fortalecer e nós vamos fazer mais. Esse é só o início de uma união que já deveria ter acontecido há muito tempo. Como é que o sindicato está lidando com os argumentos do governo de que não tem recurso, não tem condições? Eu não acredito nisso. Ele fala uma coisa e age de outra maneira, aumentando CDS, aumentando valores, dando aumento para os seus cabos eleitorais, que são os CDS. Eles dizem que não tem como aumentar, mas está aqui o que um auditor fiscal ganha em cima de multa, ganha em cima de taxa. Então, assim, é injusto o que ele diz. Ele fala uma coisa e age de outra maneira, se torna incoerente para a gente. E tudo isso nós vamos mostrar para a sociedade que é mentira do governo. Os servidores do Poder Judiciário, desde que entraram em greve, vinham se concentrando em frente ao prédio do Tribunal de Justiça. Na manifestação conjunta, eles puderam compartilhar as dificuldades e os problemas da categoria com os outros servidores. A greve dos servidores do Poder Judiciário já era esperada. Há mais de 2 anos, a categoria vem sofrendo com o achatamento salarial, a imposição de um horário de trabalho inadequado e o fato de que a greve é julgada pelos próprios patrões. Todos os dias, a categoria se reúne em frente ao prédio do Tribunal de Justiça, em Porto Velho e nas comarcas do interior. Na passeata conjunta, o Sinjur denunciou a falta de condições de trabalho e o descaso da administração do TJ com os servidores. A direção do Sinjur reclama que a administração do TJ foge das negociações e joga a responsabilidade para o Poder Executivo. O Judiciário tem orçamento próprio, mas só uma fração mínima é utilizada para atender às necessidades dos servidores. A diretoria do Sinjur espera que nos próximos dias seja apresentada uma proposta para a análise da categoria. Enquanto isso, a greve ganha força. O servidor está se sentindo humilhado e tem buscado seus direitos, assim como as próprias instituições, os dirigentes têm se preocupado em fazer movimentos lá por cima, digamos assim, de não trazer a reposição salarial e algumas
reivindicações de servidor. Então nós resolvemos também nos unir enquanto categoria organizada, nos unimos com outros colegas, companheiros que estão de greve, e com certeza esse movimento está só crescendo. Tem outras repartições, outros sindicatos que estão realmente também com essa insatisfação e agora já estão complementando o movimento. Já os servidores da Polícia Civil viveram na semana passada uma expectativa de atendimento de pelo menos parte das reivindicações. Eles não estão reivindicando o reajuste salarial. Querem o cumprimento dos acordos feitos pelo governo, principalmente em relação ao plano de carreira. Os servidores da Polícia Civil contam com 3 entidades representativas fortes para atendê-los: o Sincepol, o Sindicato dos Peritos e a Associação dos Delegados de Polícia. E na hora de lutar pela classe, as 3 entidades se unem. São muitos os pontos em comum. Afinal, são esses servidores os responsáveis por grande parte do sistema de segurança pública do Estado. Antes de entrar em greve, os servidores da Polícia Civil esgotaram todas as possibilidades de entendimento com o governo e concederam todos os tempos possíveis. Na verdade, o governo está em débito com a categoria desde o ano passado, quando deveria ter aprovado um novo plano de carreira. Eles chegaram a entrar em greve no final do ano e suspenderam o movimento em janeiro, mediante o compromisso de que até abril o plano seria aprovado e implantado. Agora a paralisação é total e os servidores não acreditam mais em promessas. Esse movimento ficou na história, tá? Nunca na história de Rondônia um movimento tão formal, pacífico, legal igual esse. Mais de 4.000 servidores nas ruas de Porto Velho, tá? Então foi sensacional, todos os servidores públicos estão de parabéns, para mostrar para a população do Estado, para mostrar para o governo do Estado que eles têm que receber as categorias e resolver as promessas que ele fez em campanha, ou seja, implantação de plano de cargos para todas as categorias. E qual que é a expectativa com relação ao movimento da Polícia Civil especificamente? Olha, justamente, nós estamos aí, tivemos um liminar contrário às nossas vontades, tá? Estamos esperando aí o recurso ser julgado, esperamos aí nesses próximos 2-3 dias ter uma definição e decidir os rumos do movimento. A greve dos trabalhadores em educação estaduais completa uma semana. No caso da educação, além da reposição salarial, os trabalhadores cobram a implantação efetiva do plano de carreira, o pagamento da licença-prêmio em pecúnia, entre outros itens da pauta de reivindicações. A greve dos trabalhadores em educação estaduais completa uma semana. Eles cobram do governo uma reposição salarial, a implantação correta do plano de carreira, o retorno do pagamento da licença-prêmio em pecúnia, o pagamento de precatórios, entre outros itens da pauta de reivindicações. De acordo com o Sintero, o governo diz que não tem condições de dar reposição salarial e alega que os trabalhadores foram beneficiados pelo plano de carreira, o que não é verdade. Seria um benefício se o plano tivesse sido implantado corretamente, o que não aconteceu conforme denúncias do Sintero. Durante a passeata, a direção do sindicato destacou que a alegação do governo de que não tem recursos também não convence. O que falta, segundo o Sintero, é gestão, pois o próprio governo anunciou um pacote de obras bilionário, fez remanejamentos nos cargos comissionados, os chamados CDS, beneficiando alguns deles com aumento de até 300%, conforme noticiou a imprensa. Além disso, segundo o presidente do Sintero, o governo pode atender às reivindicações dos trabalhadores em educação com recursos próprios da educação, reduzindo os cargos comissionados, reduzindo os contratos de serviços terceirizados, como o da vigilância, e elegendo como prioridade a valorização dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino. Mais de 5.000 funcionários públicos, 3.000 da educação em Porto Velho. Esse ato está sendo feito em todas as regionais, conjunto muito bom, com muita responsabilidade, com muita propriedade. Como é que o governo vai dar aumento? Através do custeio, realinhamento. Não dá pela LRF, dá no custeio, porque tem 2 bilhões para a obra. E mais, esse mesmo governo que diz não tem como dar reposição, aprovou um projeto de lei na Assembleia Legislativa no dia 17 de maio, chamando de reestruturação de cargo comissionado. E pasmo, senhores, deu voto na Assembleia, reduziu alguns cargos na SEAD, mas triplicou em outra secretaria. E mais, cargo que custava 2.700, pulou para R$7.000. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui.
mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.